Seja bem-vindo. Serei seu guia nessa jornada para fora da Matrix. Apague a luz e feche os olhos. Confie em mim. Afinal, eu sou Morpheus. Sou fotógrafo técnico pericial da Polícia Científica da minha cidade. Nesse tempo, eu já fotografei de tudo que você consegue imaginar. Suicídios, homicídios brutais, acidentes grotescos, corpos carbonizados, esquartejamentos. Depois de um tempo, você para de sentir, ou pelo menos acha que parou, porque existe uma cena muito específica que eu nunca consegui esquecer. Uma única ocorrência que destruiu minha cabeça e me fez pedir exoneração da polícia poucos meses depois. Até hoje, eu não consigo olhar aquelas fotografias sem sentir aquele mesmo cheiro, sangue velho, vela derretida e carne podre. O caso aconteceu numa madrugada de inverno. A central acionou nossa equipe depois que vizinhos denunciaram gritos vindos de uma casa isolada perto da mata. Quando chegamos, a polícia militar já tinha isolado o local e eu percebi, na hora, que havia algo errado. Os policiais estavam estranhamente calados. Ninguém fumava, ninguém fazia piada, ninguém queria entrar na casa. Um dos PMs simplesmente olhou para mim e disse: "Você vai entender quando você entrar." E eu entrei. E foi a pior decisão da minha vida. O que eu vou contar agora nunca saiu oficialmente nos relatórios da polícia. Algumas das fotografias daquele caso desapareceram do sistema da perícia. Outras eu mesmo destruí. Mas uma delas eu guardei, porque naquela foto apareceu algo que não deveria existir. Algo que nenhum ser humano viu na hora do crime, mas que estava lá, observando tudo. E foi depois daquela imagem que eu descobri a verdade sobre a mãe da vítima e sobre o que ela realmente fez para recuperar a juventude. Só que o pior não foi descobrir quem matou a filha. O pior foi perceber que talvez a entidade ainda estivesse viva. E talvez ela tenha vindo atrás de mim depois que eu revelei aquelas fotos. A casa era antiga, daquelas construções esquecidas dos anos 70, cheia de infiltração, madeira úmida e paredes amareladas. Mas o interior, aquilo parecia um templo. Símbolos desenhados com sangue cobriam o chão da sala, velas pretas espalhadas em círculos, pedaços de animais mortos, dentes humanos e no centro, o corpo da garota. Ela devia ter uns 20 e poucos anos. Estava completamente nua, deitada sobre um símbolo estranho desenhado no piso. O tórax estava aberto, não como um assassinato comum. Parecia um procedimento cirúrgico ritualístico, preciso, calculado. O coração dela tinha sido removido. E o rosto... Meu Deus! O rosto dela estava congelado numa expressão de puro terror, como se tivesse visto algo impossível antes de morrer. Comecei meu trabalho, fotografia geral do ambiente, ângulos da vítima, detalhes dos cortes, instrumentos usados, tudo protocolar. Só que conforme eu fotografava, eu comecei a ter uma sensação estranha, como se tivesse alguém atrás de mim. O mesmo clichê de sempre. Toda hora eu me virava e nada, mas aquela sensação só aumentava. E então eu fiz uma foto específica, a câmera apontada para o corredor escuro que levava aos quartos. O flash disparou. Na hora eu não vi nada, continuei trabalhando normalmente, mas quando fomos revisar as imagens no laboratório, eu vi, no fundo do corredor, parada na escuridão, uma figura alta, magra, com braços compridos demais. O rosto parecia torto, distorcido, como se estivesse sorrindo. Mas não era um sorriso humano. Parecia um corte aberto na cara. Meu primeiro pensamento
foi que alguém tinha invadido a cena, mas não fazia sentido. O corredor estava vazio. Todos os policiais confirmaram isso. Achei que fosse algum defeito da lente, reflexo, interferência. Só que nas fotos seguintes, a figura estava mais perto. Na primeira imagem, ela estava no fundo do corredor. Na segunda, no meio. Na terceira, na porta da sala, observando o corpo. E na última fotografia, ela estava atrás de mim. Eu larguei as fotos na mesma hora. Até hoje, eu lembro do silêncio dentro do laboratório. Ninguém dizia nada. Um dos investigadores chegou a fazer o sinal da cruz. Outro pediu transferência do caso naquela mesma semana. Foi então que começaram as investigações sobre a mãe da garota. O nome dela era Helena, uma mulher de 57 anos, mas quando fomos atrás dela, todos tiveram a mesma reação. Ela não parecia ter 57, parecia ter 30, talvez menos. Pele perfeita, sem rugas, sem manchas. E o mais estranho, as fotografias antigas dela mostravam outra pessoa. Nas imagens de 10 anos antes, Helena parecia uma senhora envelhecida, doente, frágil. Mas nos últimos meses, ela parecia rejuvenescida, quase artificial. Foi aí que a polícia descobriu algo perturbador. Helena frequentava um grupo ocultista clandestino, um culto que acreditava numa entidade chamada a Devoradora de Carne. Segundo os documentos encontrados, a entidade concedia juventude em troca de sangue da própria linhagem, filhos, netos, família. Quanto mais próximo o vínculo, maior era o presente. No porão da casa encontraram cadernos cheios de anotações, rituais, desenhos, frases escritas dezenas de vezes. Frases como: ela me verá de novo, ela me deixará mais jovem, o corpo envelhece, a carne pode ser trocada. E então veio a pior parte. Encontraram uma fita VHS escondida atrás de uma parede falsa. Eu estava presente quando reproduziram aquilo. A gravação mostrava a própria filha amarrada no centro da sala, chorando, implorando, e a mãe, calma, sorrindo, passando uma faca no peito da própria filha, enquanto dizia: "Oh, meu amor, você vai me salvar." Os policiais ficaram em choque, mas eu só conseguia reparar numa coisa. No fundo da gravação, parado no corredor, a mesma figura das minhas fotografias, imóvel, observando. Naquele momento, eu percebi uma coisa terrível. Aquilo não era defeito de câmera. A entidade realmente estava lá. Depois disso, Helena desapareceu. A polícia nunca conseguiu encontrá-la, mas as coisas começaram a acontecer comigo. Primeiro, vieram os pesadelos. Eu sonhava com o corredor da casa, sempre o mesmo corredor, escuro, silencioso, e aquela figura parada no fundo, só observando. Toda noite ela estava mais perto, até que comecei a vê-la acordado. Reflexos em vitrines, vidros de carro, monitores desligados, sempre atrás de mim. Uma noite, decidi revisar novamente as fotografias originais. Ampliei a última imagem, aquela onde a entidade estava atrás de mim, e senti meu sangue gelar, porque o rosto dela estava muito mais nítido. E não era um rosto desconhecido. Era o rosto da garota assassinada, só que deformado, como se alguma coisa estivesse usando a pele dela. Foi aí que eu percebi algo muito pior. A entidade não estava observando o ritual. Ela estava esperando a troca, seguindo os escritos encontrados na casa. A devoradora não dava juventude, ela trocava corpos. A consciência da mãe seria transferida para o corpo da filha sacrificada. Por isso
que Helena parecia mais jovem nos últimos meses. Ela já vinha realizando rituais menores antes do sacrifício final, mas alguma coisa deu errado naquela noite, porque a troca não terminou. E então eu entendi. A entidade precisava de alguém para concluir o ritual, alguém que tivesse registrado o momento da morte, alguém que tivesse visto a verdadeira forma dela. E esse alguém fui eu. Na madrugada seguinte, acordei com o barulho da câmera disparando dentro do meu apartamento. Levantei desesperado. O apartamento estava vazio, mas minha câmera pericial estava sobre a mesa da cozinha, ligada, sozinha, e havia uma foto nova no cartão de memória, uma fotografia do meu quarto, eu dormindo, e no canto, a figura, muito próxima da cama, sorrindo. No verso da foto havia uma frase escrita à mão, uma frase que eu nunca consegui esquecer, e a frase era: "Você também me viu. Agora você faz parte." Na manhã seguinte, pedi exoneração. Joguei fora todos os equipamentos da perícia. Me mudei de cidade, troquei de número, tentei seguir minha vida. Mas às vezes, quando revelo fotografias antigas, ela ainda aparece, sempre mais perto, sempre observando. E tem uma última coisa que eu nunca contei pra ninguém. Naquela primeira noite, antes de sair da cena do crime, eu tirei uma selfie protocolar, segurando a placa do carro, coisa padrão da perícia. Anos depois, ampliando aquela imagem, percebi um detalhe. No reflexo da janela atrás de mim, não havia apenas a entidade. Havia outra pessoa, uma mulher sorrindo, jovem, linda, com a mesma aparência da filha assassinada, mas usando as roupas da mãe, e olhando diretamente para a câmera, como se soubesse que tinha conseguido. Depois daquele caso, eu nunca mais consegui confiar em fotografias, porque a câmera registra coisas que os olhos humanos não conseguem perceber. E às vezes, existem coisas observando a gente o tempo inteiro, só esperando alguém apertar o flash. Talvez seja melhor você não olhar fotos antigas sozinho, porque se alguma coisa aparecer no fundo da imagem, talvez ela já estivesse lá há muito tempo. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo e nos apoie. Eu te espero em nossa próxima jornada.